Bem, gente, eu vou fazer só uma pequena abertura, tá? Para a gente poder dar continuidade. Hoje, dia 12 de outubro de 2021, terça-feira, e nessa data, como eu já tinha dito antes a vocês, é a data em que nós comemoramos 5 anos da fundação da nossa Casa Espírita, que é a Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Então, estamos muito felizes de estarmos aqui, né, com os amigos, e hoje nós vamos fazer a nossa palestra, relembrando tudo isso que nós estamos estudando nesses anos todos, e o nosso tema é conhecer para progredir. Tá? Então, eu agradeço a presença de todos e peço mais uma vez desculpas aí pela nossa internet, que anda meio problemática. Então, eu vou tentar abrir aqui partilhar o nosso ecrã. Vamos ver se eu consigo. Vou ter que abrir aqui, que é muito aberto. Deixa eu ver lá. Então, gente, deixa eu ver se abre aqui. Denise, vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo muito bem. Tá, de vez em quando eu vou perguntar, tá? Porque não dá para saber se congelou ou não. Então, vamos lá. Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis. Conhecer para progredir. Então, o nosso estudo, a nossa Casa Espírita, que tem 5 anos, hoje comemorando os 5 anos, é uma casa que tem buscado divulgar a doutrina espírita, tem buscado auxiliar a todos a ampliar seus conhecimentos do evangelho doutrinário, porque nós sabemos, né, da importância que é o conhecimento doutrinário, o conhecimento do evangelho para a nossa melhora pessoal. E também, como nos ensinam os espíritos, para a instalação do reino de Deus dentro de cada um de nós. E baseado nisso, nós sabemos a importância que tem a nossa reeducação moral. Então, a nossa casa tem primado por isso, trabalhar, buscando nos auxiliar, né, logicamente, com a inspiração dos amigos espirituais e de Francisco de Assis, para que a gente consiga vencer mais essa etapa e possamos nos tornar verdadeiros discípulos de Jesus, trabalhadores da seara de Jesus. Então, esse tema, conhecer para progredir. Então, só através do conhecimento nós podemos crescer. Já vivemos muito tempo presos à ignorância, algemados à ignorância, não é? E a ignorância atrapalha o nosso caminho, não nos deixa ver a verdade. E Jesus falou, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nos libertar de quê? Das trevas da ignorância. Então, nós estamos aqui para trabalhar. Esse é o nosso grande ideal, trabalhar, estudar, crescer cada vez mais. E uma das formas de isso acontecer é através do conhecimento. E o próprio Kardec deixou essa frase maravilhosa quando ele disse: espíritas, amai-vos, mas espíritas, instruí-vos. Então, que nós possamos buscar sempre crescer, aprender cada vez mais, conhecer, estudando assim essa doutrina abençoada, esse Evangelho de Jesus. Então, vamos lá ao nosso estudo, vamos avançando aqui. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. É uma frase do espírito do Fetre, bispo de Neve, em Bordeaux. Então, nós vamos encontrar essa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 18. Né? Realmente, Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. O Espiritismo é o cristianismo revivido. Tudo aquilo que Jesus nos ensinou, mas que nós insistimos em não aprender pelos interesses
pessoais, muitas vezes, hoje nós estamos tendo a oportunidade de novamente nos depararmos com ele, né? É uma misericórdia, é uma bênção do Senhor. E os Espíritos nos dão essa oportunidade ao trazerem para nós, sob a direção do Mestre Jesus, o resgate dos seus ensinamentos, né? Então, como diz o bispo, felizes dos que te conhecem e tiram desse conhecimento proveitos salutares, né? E tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Na realidade, nós estamos tirando proveito, finalmente, do Evangelho do Senhor. Imaginou se essa doutrina não tivesse sido codificada por Kardec? Talvez nós estivéssemos ainda perdidos no tempo, perdidos no espaço, mas agora nós temos essa diretriz, que é essa doutrina que nos consola e que nos esclarece. Então nós devemos nos sentir, sim, felizes e privilegiados por estarmos em contato com essa obra monumental que os amigos espirituais nos trazem. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 10, Paulo, o apóstolo, nos faz a seguinte exortação: meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Então, nós temos que lembrar o seguinte: nós vivemos num planeta de provas e expiações, onde existem pessoas de inúmeras religiões, né? Então, nós estamos aqui tendo esse privilégio de aprender, de crescer à luz da doutrina espírita, que é a doutrina cristã, onde estão contidos os ensinos de Jesus. Mas não é somente nós que podemos ser salvos, né, que podemos crescer, que podemos evoluir. Vários outros que seguem outras doutrinas também podem. Só que a doutrina espírita, ela tem um quê especial? Ela nos ajuda a compreendermos melhor os ensinos de Jesus. Porque ela tem essa capacidade de explicar, de mergulhar naqueles detalhes, como nós já falamos, quando estudamos as parábolas de Jesus, as epístolas de Jesus, nós sabemos que o Senhor, que o Mestre Jesus, enfiava os seus ensinos, muitas vezes, através das alegorias. Seus ensinos tinham caráteres simbólicos, como nós estudamos hoje, e nem todos conseguem, né, mergulhar nesse simbolismo e tirar dali a verdade, tirar dali a verdadeira mensagem do Cristo. E foi necessário que Jesus, naquela época, fizesse assim. Porque nós sabemos que não era do interesse de muitas pessoas que tudo isso, que todos esses ensinamentos se tornasse uma coisa conhecida de todos. Então, houve sim intenção de muitos de deturpar os ensinos de Jesus. E Jesus, sabendo disso, precisou colocar seus ensinos protegidos. Então, essas alegorias, essas parábolas, esses simbolismos, é uma forma de proteger. Porque aquele que não compreende o ensino de Jesus não vê ali o perigo, não vê ali o esclarecimento, que para ele é o perigo.
Então não mexe, não adultera. E hoje nós temos o Espiritismo que nos ajuda a compreender, a decifrar o grande enigma, a abrir a porta daquele cofre e tirar dali a verdade. Então, os que estudam a doutrina espírita conseguem esse componente especial, que é o decodificador, para facilitar o conhecimento que está muitas vezes ali, entre aspas, vamos dizer assim, escondido naquelas parábolas e naqueles simbolismos. Então, é uma chave especial, né? Que nos permite mergulhar e decodificar essa mensagem que é tão importante para todos nós. No livro Espírito da Verdade, de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 3, Dr. Bezerra de Menezes, né? Dr. Bezerra de Menezes nos traz a seguinte mensagem, que tem por título Legenda Espírita, que corresponde ao capítulo 15, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Dr. Bezerra diz assim: o cultivador é conduzido ao pântano para convertê-lo em terra fértil. O técnico é convidado ao motor em desajuste para sanar-lhe os defeitos. O médico é solicitado ao enfermo para a bênção da cura. O professor é trazido ao analfabeto para auxiliá-lo na escola. Entretanto, nem as feridas da terra, nem os desequilíbrios da máquina, nem as chagas do corpo e nem as sombras da inteligência se desfazem à custa de conversas amargas e sim ao preço de trabalho e devotamento. Esse é outro ensinamento que essa doutrina nos traz. Que não basta, né, apenas nós ficarmos falando da filosofia, né, da parte religiosa, da parte científica. É preciso também colocarmos a mão na massa. É preciso trabalhar, é preciso darmos a nossa cota de esforço. Então, o doutor Bezerra diz muito claro aqui: nem as feridas da terra, nem os desequilíbrios da máquina, nem as chagas do corpo e nem as sombras da inteligência se desfazem à custa de conversas amargas, e sim ao preço do trabalho e devotamento. Olha a primeira frase desse texto: o cultivador é conduzido ao pântano. Não é para ficar olhando o pântano dizendo assim: oh, meu Deus, que pântano horrível, fedorento, mas para convertê-lo em terra fértil, dar a sua cota de colaboração. O técnico é convidado a ver o motor não para reclamar dele, mas para buscar consertar esse motor para que esse motor volte a funcionar. O médico vai ao encontro do enfermo para buscar auxiliá-lo a melhorar a sua saúde. O professor é levado ao analfabeto para auxiliá-lo a aprender a ler, a escrever, para que ele cresça. Então, todos nós que estamos aqui no planeta de provas e expiações somos convidados não só a conhecer a doutrina, mas para colocar em prática o que Jesus nos ensinou, sempre em prol do nosso próximo e, ao mesmo tempo, será em prol de nós mesmos. E continuamos aqui, deixa eu voltar aqui que pulou, a segunda parte da mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. O espírita cristão é chamado aos problemas do mundo, a fim de ajudar-lhes à solução. Contudo, para atender em semelhante mistério, há que silenciar discórdia e censura, e alongar entendimento e serviço. Porque o tempo que você está entrando em discórdia e censurando o outro, ou o trabalho do outro, você está perdendo tempo.
Então é precioso. É por essa razão, diz Dr. Bezerra, que interpretando o conceito salvar por livrar da ruína ou preservar do perigo, colocou Allan Kardec do luminoso portal da doutrina espírita a sua legenda inesquecível: fora da caridade não há salvação. Então, quando a pessoa diz assim, eu preciso buscar a minha salvação, né? Eu preciso ajudar a salvar, troca ou interpreta a palavra salvação por livrar da ruína ou preservar do perigo. Porque a gente usa muito isso, a palavra salvação, né? Ah, Jesus me salvou, a doutrina me salvou. Não, ele diz aqui, doutor Bezerra, vamos interpretar o conceito, a ideia de salvar por livrar da ruína ou preservar do perigo. Por isso Kardec falou, fora da caridade não há salvação. Com a prática da caridade, eu me livro da ruína e me preservo do perigo. É isso que ele está querendo dizer, doutor Bezerra, né? Assim, eu acho que pulei mais um aqui, peraí, deixa eu voltar. Não, tá certinho. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada insere em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica, como nós falamos antes, né? Então, Jesus disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. E o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Por quê? Porque quando a doutrina espírita foi codificada, o Espiritismo foi acusado de querer desvirtuar o cristianismo. Tanto é que com a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos diziam assim, os espíritas estão publicando um evangelho à moda deles. Na realidade, o Evangelho segundo o Espiritismo não é o evangelho à moda dos espíritas, é o evangelho de Jesus. Mas, como eu falei, com essa capacidade de explicar as máximas do Cristo. Então, o Espiritismo, ele diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Como Jesus disse, não vim destruir a lei. Que lei? A lei judaica, a lei dos antigos profetas, porém cumpri-la. É a mesma coisa. O que Jesus disse, o que o Espiritismo está dizendo. E o Espiritismo nada ensina de forma diferente ao que ensinou Cristo. Mas, como nós falamos, desenvolve, completa e explica. Agora, sem alegorias, sem simbolismo e para todos. O que antes Jesus não pôde fazer. De forma clara, porque nós não entenderíamos e nem permitiríamos que ele falasse, né? Que ele completasse a sua tarefa. Tem um livro chamado Abrigo, de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 16. Esse livro Abrigo, quem quiser esse texto, que é muito interessante, e tiver aquelas cartas de Paulo, volume 6, que a gente usa dos estudos das epístolas de Paulo, procura no livro Cartas de Paulo, volume 6, na página 40. Na página 40 da Carta de Paulo, volume 6, vocês vão encontrar esse texto, cumprimento da lei. E esse texto diz assim, não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Companheiros inúmeros, em rememorando semelhantes palavras do Cristo, de certo, guardarão a ideia fixada simplesmente na confirmação doutrinal do Mestre Divino ante o ensinamento de Moisés. Então, muitos
vão estar presos a isso, tá? Que Jesus estava se referindo ao ensino de Moisés. Eu não vim destruir a lei mosaica, a lei dos profetas antigos. Eu vim dar cumprimento a ela. Então, aqueles, né, que não conseguem ver um pouco além, vão pensar que Jesus estava se referindo apenas a esse momento, a esses ensinos dos profetas. A lição, todavia, é mais profunda. Compreendendo que o amor rege a justiça na criação universal, preferiu Jesus testemunhar a lei vigente, plasmando-lhe a grandeza e a exatidão do próprio ser, através da ação renovadora com que marcou a própria rota na expansão da própria luz. Então, compreendendo que o amor rege a justiça da criação universal, Jesus preferiu encarnar entre nós e dar testemunho dessa lei, para poder mostrar para todos nós a grandeza e a exatidão do próprio ser, através de uma ação renovadora, com que ele marcou o seu próprio caminho, né? Na expansão da própria luz. É por isso que, da manjedoura simples, e repare que esse simbolismo, né? Ele nasce numa manjedoura. O que seria uma manjedoura? Seria um coche, né? Para que os animais comessem. Que é coisa mais simples que isso. Então, da manjedoura simples, a cruz da morte. O que representava a cruz? Era a pena mais execrável para um ser humano. Então, da manjedoura simples à cruz da morte, vemos Jesus no serviço infatigável do bem, empregando a compaixão genuína por ingrediente inalienável da própria mensagem. Então, toda a sua vida foi a serviço do bem. Então, ali ele está dando cumprimento à lei, né? Exemplificando para nós como devemos fazer para cumprir com aquela lei. E continuando aqui, da sua mensagem transformadora, né? E a mensagem de Jesus é uma mensagem transformadora, subtraindo a Madalena à fúria dos preconceitos de sua época, para soerguê-la à dignidade feminina. Porque as mulheres, Emmanuel aqui, ele não fala do tipo de vida que Maria de Magdala poderia ter. Porque, na realidade, nós não sabemos. Mas talvez ela fosse uma mulher acima do seu tempo, uma mulher que não aceitasse aquela forma como as mulheres viviam. Fosse uma mulher que caminhava com Jesus, ouvindo as palavras dele, trocando, colaborando, e tudo isso para aquela época era algo altamente devastador. Qualquer mulher que se atrevesse a se igualar aos homens sofria uma série de preconceitos. Mas Jesus, na sua ação, na sua forma de viver, ele subtrai, ele tira a Madalena, né? Ele resgata a Madalena da fúria dos preconceitos de sua época, para soerguê-la à dignidade feminina, para colocá-la como um dos personagens mais ativos do Evangelho de Jesus. De tal modo que ela ficou gravada na história do Evangelho para sempre. E aqui outra coisa, desculpando Simão Pedro, o amigo timorato, que abdicava da lealdade à última hora. Porque Simão
nega Jesus por 3 vezes, depois de ter caminhado com ele durante tanto tempo, ter ouvido os ensinos de Jesus. Mas Jesus resgata Simão Pedro daquela culpa, daquele remorso, e faz o que com Simão? Coloca-o para trabalhar. Ele funda a Casa do Caminho e vai ser um dos maiores pregadores do Evangelho. Então, essa marca, Pedro não leva, muito pelo contrário. E também fosse esquecendo o gesto impensado de Judas, o discípulo enganado. Jesus foi resgatar Judas. Não deixou que Judas se perdesse, dando a ele novas oportunidades. Ou buscando Saulo de Tarso, o adversário confesso, para induzir-lhe a sinceridade, a mais amplo e seguro aproveitamento da vida. Então, a mensagem de Jesus é uma mensagem transformadora. Não importa o ato cometido pela criatura, o Evangelho resgata a todos e nos proporciona novas oportunidades. Por isso, nós precisamos conhecer para progredir. E é ainda aí, fundamentado nesse programa de ação-predicação, com serviço ao próximo, valorizando-lhe o verbo revelador, que é a doutrina espírita. Sem molhar a palavra no fel do pessimismo ou da rebeldia, satisfará corretamente aos princípios estabelecidos, dando de si, sem cogitar do próprio interesse, transformando a caridade em mera obrigação, para que a justiça não se faça arrogância entre os homens. Isso é importante, que, como diz Emmanuel, transformando a caridade em mera obrigação. Porque a doutrina espírita não molha a palavra no fel do pessimismo e da rebeldia. Tá? Ela vai satisfazer corretamente os princípios estabelecidos. E mostrando que essa caridade, ela tem que ser verdadeira. Não pode ser aquela coisa, para inglês ver, né? Como naquela passagem do óbolo da viúva, que os fariseus, os sacerdotes faziam, colocavam a moedinha ali para poder dar uma satisfação para a sociedade, né? E a doutrina espírita mostra que não. A caridade tem que ser praticada como aquela viúva praticou. Para que ela não se faça arrogância entre os homens. E elegendo no sacrifício individual, pelo bem comum, a norma de felicidade legítima para solucionar na melhoria de cada um de nós o problema de regeneração da humanidade inteira. Né? Então, nós temos que dar a nossa cota de sacrifício individual, não só pelo nosso bem-estar, mas pelo bem comum. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Para que haja uma norma de felicidade legítima que virá solucionar na melhoria de cada um de nós o problema de regeneração da humanidade inteira. E aí, relembrando Pedro de Camargo, o problema do homem é um problema de educação. Então, nós temos que buscar nos melhorarmos. E através da nossa melhora individual, nós iremos auxiliar no problema de regeneração da humanidade inteira. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Agora não tem mais necessidade disso. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Está lá no Evangelho segundo o Espírito, capítulo 6, item 4. Jesus deixou um véu propositadamente sobre certos mistérios. Porque não havia condições à época dele revelar tudo. Primeiro porque nós não entenderíamos.
Não entenderíamos mesmo nada. Por isso ele diz, eu vos enviarei o Consolador. E hoje esse Consolador chega para nos esclarecer, para nos dar o conhecimento, para que a gente possa progredir, que é o título da nossa palestra, né? Conhecer para progredir. Então o Espiritismo hoje vem nos trazer esse conhecimento, abrindo nossos olhos, os nossos ouvidos, sem fantasias mais, não é? Nos ajudando a entender os simbolismos, para que a gente possa realmente progredir, crescer e auxiliar a espiritualidade nesse grande trabalho de regeneração da humanidade. Não esqueçais, está lá no Livro dos Médiuns, item 292, questão 22. Não esqueçais que o fim essencial, exclusivo do Espiritismo é a vossa melhora, é a regeneração da humanidade. Esse é o grande objetivo da doutrina espírita. É a nossa melhora. É o nosso crescimento. É nos ajudar a dar aquele empurrão, né? Porque a gente vinha numa caminhada meio lenta, né? Ali, devagarzinho, devagarzinho. E a doutrina vem agora para nos alavancar. Essa é a grande doutrina, é a grande função da doutrina, né? Chamar a nossa atenção para esse Evangelho de Jesus que chegou até nós há 2000 anos e que nós deixamos lá para trás, deixamos lá, jogado no canto. E agora são os espíritos que estão batendo a nossa porta e estão chamando a nossa atenção, porque os tempos são chegados. A época da separação do joio do trigo se faz. E aquele que não conheceu o Evangelho e não colocar esse Evangelho em prol do seu crescimento, em prol do crescimento do outro, terá tristes amarguras. Porque os exílios vão começar. E nós já falamos sobre isso, né? Nós já falamos. Então é hora do despertar. E a doutrina, ela vem como um grande auxiliar para que a gente possa crescer e progredir. É bênção e misericórdia do Senhor. Na Revista Espírita de 1867, diz assim, não basta se dizer espírita. Aquele que o é de coração, o prova por seus atos. Então, como nós já vimos, não adianta só falar, que Jesus falou isso, que no Evangelho tem aquilo, que não. É preciso colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Foi o que Jesus veio fazer, a mensagem transformadora. Os ensinos, os profetas já haviam trazido. Muito do que Jesus falou estavam lá, nos textos dos profetas. E ele veio trazer mais uma cota de ensinamentos, mas ele veio principalmente exemplificar. Mostrar, não adianta se dizer espírita, não adianta se dizer cristão. Nós vamos provar isso através dos nossos atos, através da prática da caridade. Não é aquela caridade só de levar a cesta básica, não. É da tolerância, é da indulgência, da paciência, né? Tudo isso que nós ainda não conseguimos instalar em nós, não é? Benevolência, indulgência, fraternidade, jogar os preconceitos fora, ver o outro como um irmão verdadeiro, tudo isso. A gente precisa trabalhar tudo isso. Finalmente, nós precisamos instalar esse reino dos céus dentro de nós. Então, não adianta só falar, salvação, salvação, salvação. É preciso provar pelos nossos atos, pelas nossas ações, que nós somos verdadeiramente cristãos. O objetivo do Espiritismo é de fazer melhores aqueles que o compreendem. Tratemos de dar o bom exemplo e de mostrar que para nós a doutrina não é letra morta. Então, nós que estamos aqui lutando, nos esforçando, né, para melhorar, para estudar, nós precisamos dar o bom exemplo e mostrar para o mundo, né,
para aqueles que nos cercam, que para nós a doutrina não é letra morta. Olha esse lema que está abaixo da foto de Kardec. Conhecer, sentir, viver Kardec. Porque Kardec é o codificador. É aquele trabalhador do Senhor que nos trouxe esse manancial de luz. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade. Não deixar que ela passe. Abraçá-la, estudar, exemplificar, para que os outros possam ver. E aí, vendo, se sintam incentivados também a buscar esse evangelho. E encerrando, né? Tem essa mensagem do Evangelho no capítulo 13, item 10, que diz: sentinela vigilante. Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Ouvi-a, interrogai-a, e com frequência vos achareis consolados, com o conselho que dela houverdes recebido. É uma mensagem do Espírito protetor. Porque a nossa consciência, ela não nos engana. Então, o Pai nos deu essa consciência. E que nós possamos, porque nela, onde está escrito a lei de Deus? Na nossa consciência. Está lá escrito, né? Na nossa consciência. Então, a nossa consciência sabe tudo que nós temos que fazer. Ela sabe tudo. Então, que a gente possa realmente fazer aquela meditação, lembrar o que diz Santo Agostinho da questão 919A de O Livro dos Espíritos, né? Que a gente possa meditar, que a gente possa analisar o que está no nosso coração, o que está na nossa mente, na nossa consciência, e com certeza nós não iremos errar. Que a gente possa ouvir a nossa consciência, porque nela estão as leis de Deus. Porque a gente sabe tudo o que é certo e a gente já sabe o que é errado. Então, que a gente possa colocar em prática tudo isso. E se nós começarmos a trabalhar assim, nós seremos consolados. Porque nós estaremos seguindo o caminho certo. Não há erro. Não há erro. E deixar de lado esses desejos, né? As nossas paixões, porque já está mais do que certo, e nós já sabemos disso, que seguindo as nossas paixões, nós, com certeza, não cresceremos, não evoluiremos. Muito pelo contrário, iremos para o abismo. Então, que a gente possa ouvir essa consciência, porque foi dentro dela que o Senhor colocou a sua lei. E a sua lei é lei de amor, é lei de sabedoria, é lei de misericórdia. É lei de verdadeira salvação. Então, que a gente possa realmente dar atenção a essa nossa consciência, que é esse grande presente que o Senhor nos deu, né? Para que possamos seguir a nossa caminhada. Então, meus amigos, a nossa mensagem para hoje era essa: conhecer para progredir. A partir do momento que a gente conhece o Evangelho do Senhor, que a gente conhece essa doutrina abençoada, que tem a chave para decifrar os ensinos de Jesus, não há erro. Nós poderemos crescer, nós iremos progredir, e com certeza a nossa estrada vai ficar com menos pedras, lembra, Denise? Com menos obstáculos, e assim nós chegaremos ao nosso destino, que é a verdadeira felicidade, né? Sem tantas dores, sem tantas amarguras. Mas para isso, nós precisamos ouvir a palavra de Jesus. Então, meus amigos, que Deus nos abençoe, que Francisco de Assis e os amigos espirituais, esse amigo tão querido, possa nos dar muitas oportunidades de aqui estarmos mais tempo, fazendo 6, 7, 10, quantos anos o Senhor assim nos permitir, para que essa casa possa cumprir com sua tarefa, que é auxiliar na divulgação do Evangelho e assim colaborar também com a regeneração da humanidade, como todas as outras casas espíritas aqui representadas, como a Casa de Bezerra de Menezes, a Casa de Aristide Silva, o CEOI, que é a Casa de Jesus Gonçalves.
porque todas elas estão buscando cumprir com a vontade do Senhor, e que todas possam ser abençoadas, e que Francisco de Assis possa envolver a todos com seu amor, com seu carinho, com a sua bênção. E eu desejo para todos vocês muitas felicidades e muita paz. Então, para a gente encerrar a nossa palestra de hoje, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen Matos fazer a nossa prece de encerramento.